Olha, eu só vou entrar se eu escutar a energia e as palmas de quem ama a harmonização facial e de quem deseja aprender a melhor técnica de preenchimento labial. Cadê as palmas? Olha, que galera animada. Muito boa tarde. É com muita honra que, mais uma vez, eu estou palestrando para a Biogelis, o meu parceiro, né, de preenchedores. E agora nós estamos desenvolvendo um projeto muito bacana. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês, quero ensinar, quero dar o meu 1001% para vocês. Quero tirar todas as dúvidas, vamos sanar todos os medos, todos os tabus de preenchimento labial, né? E como manda agora o roteiro, eu vou me apresentar para vocês de uma forma cordial. Eu sou a doutora Larissa Lima, tenho meus 28 anos, sou cirurgiã dentista, especialista em ROF, sou empresária. Quem é empresária aqui? Olha, gente, um público praticamente todo feminino. Estou vendo aqui. Um único homem? Como que é seu nome? Como? Rodrigo. Prazer, Rodrigo. Você é cirurgião dentista? Especialista em ROF? Não? Atua? Olha, que legal. Atua, faz preenchimento? Bacana. Único homem, hein, mulherada? Então, vamos fazer por merecer essa palestra, né? Eu sou pioneira da técnica russa no Brasil. Eu desenvolvi a minha própria técnica, a KLL Russian Lips. Sou professora palestrante, fui palestrante no Incas Paris, no ASPMU 2022, com mais de 2.000 pessoas para poder assistir a minha palestra. Fui palestrante recentemente na USP Bauru, que inclusive eu tenho um projeto de lábio leporino para pacientes que têm a fissura labial. E fui convidada para poder conhecer o campus de Bauru. E eu tive uma grande expectativa em conhecer, pois na fase da graduação eu sempre ouvi falar muito. E sobre o projeto de lábio leporino, para quem não sabe, Bauru, no centrinho de Bauru, ali desenvolveu, né, os primeiros atendimentos para os pacientes. Então, praticamente é a segunda casa de paciente que tem a fenda palatina e lábio leporino. E isso me chamou muita atenção, pois eu tenho uma amiga de 23 anos, que é a Letícia, e a irmã dela é fissurada. E aí já nasceu a sementinha no meu coração. E poucos possuem o conhecimento da parte estética. É pouco falado da parte estética. E logo quando eu passei a amar preenchimento labial, eu logo desenvolvi um projeto social para pacientes com lábio leporino. E também tem uma matéria minha que eu fiz para a Globo, para poder também incentivar novos profissionais, né, para poder ajudar e colaborar para esses pacientes. E na USP Bauru, eu recebi o convite para poder participar agora, para a gente finalizar esses pacientes com a parte estética, pois atualmente só existe a parte cirúrgica, que é a parte mais bruta, né? Então agora eu vou finalizar com a parte estética de preenchimento labial. E vou mostrar para vocês também o preenchimento labial para pacientes com lábio leporino, pois a técnica, ela cabe muito bem para esses pacientes. Bom, eu também sou conhecida por harmonizar muitos rostinhos conhecidos na mídia, né? Então, eu já atendi diversas celebridades, diversos famosos, e fiquei muito conhecida com o preenchimento labial, que faz toda a diferença. Quem que é que está passando? Micaela. O que é a técnica Russian Lips? Ó, essa palestra, eu quero fazer uma palestra bem dinâmica. Eu quero conversar com vocês. Todos são profissionais da área, então eu quero fazer perguntas, pois as perguntas que nós aprendemos, não é mesmo?
Você, meu bem, como que é seu nome? Andréia, você conhece a técnica Rucha Lips? Não? Tá, mas você já viu em algum local ou uma foto, uma eversão? Certo. Quem conhece bem, quem faz a técnica Rucha Lips, não a minha técnica, que é quem faz Rucha Lips aqui. Você faz? Você conhece a técnica? Gosta? Teve intercorrências? Não? Desenvolve e está tudo ok. Qual material preenchedor que você usa? Biogelis, pode falar. Mas depois eu vou ensinar vocês, pois atualmente eu só estou trabalhando com Biogelis, tá? E vou mostrar qual é o preenchedor queridinho para a técnica. Não é clichê, não é porque eu fui convidada, não, é porque realmente eu gostei e o nível de intercorrência é baixíssimo, tanto no pós, né, e quanto também depois acompanhando os pacientes. Pode me falar, meu bem. Eu uso biogelis também, Certo. geralmente eu uso Allergan. Allergan, qual? Zolift, Para a técnica Rucha Lips, não tem os grânulos? Não fica? Muito bom. Não vou falar sobre, mas depois a gente vai quebrar alguns tabus. Bom, a técnica Rucha Lips, ela é oriunda da Rússia, tá? Então, ela tem algumas características únicas. Qual que é essa características únicas? É essa eversão. É o que faz mesmo o lábio ficar mais centralizado e com um aspecto de coração, certo? É uma técnica que chama muita atenção, tá? Então, quando os brasileiros, eles começaram, principalmente as brasileiras, elas começaram a olhar melhor para essa técnica, foi algo que chamou a atenção. Por quê? A técnica convencional é uma técnica que ela preenche toda a mucosa do lábio, mas é uma técnica que fica um lábio mais espalhado, que fica um lábio mais espesso. Já a técnica Rucha Lips centraliza mais, ou seja, fica mais harmônico, pois combina tanto com os olhos e a estrutura central, nariz e mento, certo? E quando trabalhada da técnica e de uma forma correta, ela é muito bem elaborada, como a minha amiga Jasmine, como ela mencionou. Ela consegue desenvolver muito bem a técnica Rucha Lips, certo? Será que vai... Galera, eu demorei um pouquinho, pois como não tem internet, os vídeos eles não estão rodando, tá? Mas para poder ajudar vocês, eu vou tentar mostrar um pouquinho a técnica, mas caso eu não consiga entregar o vídeo, a gente disponibiliza para vocês. Mas a gente vai fazer o possível para o vídeo final ser passado para vocês, certo? E agora vamos falar sobre os mitos e verdades da técnica. Sobre o Rucha Lips. O Rucha Lips é uma técnica perigosa? Sim, não? O que vocês acham? Sim? Sim, como todas as técnicas de preenchimento labial. Então, é uma técnica perigosa. Ela se torna perigosa se o profissional ele não faz questão de respeitar a anatomia e quando ele não trabalha no plano correto e também quando não escolhe o material correto. Essa técnica ela se torna muito mais perigosa. Quanto à minha técnica, eu já possuo mais de 6.000 lábios com a técnica e todos bem sucedidos, ou seja, eu nunca tive nenhuma intercorrência para poder contar. Eu gostaria muito de mostrar uma intercorrência para vocês. Eu assisto diversas palestras e hoje eu tenho muita amizade com o pessoal da harmonização facial e eu gosto de ter esse contato para a gente conseguir ali trocar algumas informações e principalmente intercorrências. Eu acho o máximo
quando o profissional ele tem a humildade de subir nesse palco e falar sobre uma intercorrência. Mas com a minha técnica, eu nunca tive uma intercorrência do nível sério para poder somar. Tá? Agora, intercorrência comum, como um hematoma, como um edema, isso é de praxe, é muito comum. Agora, uma intercorrência como uma isquemia ou ao nível de uma necrose, eu nunca tive. Tá? Eu acredito que quem me acompanha há muito tempo sabe o quanto que eu faço durante o meu dia de preenchimento labial. Com a técnica, eu nunca tive intercorrência, ok? E eu espero que vocês também não tenham. Mas, caso vocês tenham, como eu escutei de uma mentora, que só acontece com quem faz. A harmonização é assim, né? Só acontece com quem faz. Caso vocês tenham, vocês precisam saber solucionar essa intercorrência, certo? E quanto ao Rucha Lips, essa técnica não se adequa a todos os lábios? O que vocês acham? Jasmine, o que você acha, meu amor? Com tua experiência, não vamos contar com slide. É a técnica que eu mais faço. A que você mais faz. Quase 100% dos lábios precisam de uma inversão. Sim, com certeza. Então eu faço quase todos. Perfeito. Eu considero mito, certo? Por que é um mito? Pois eu consigo fazer todos os tipos, desde um lábio mais juvenil, até um lábio de uma estrutura mais idosa, até um lábio masculino, lábio leporino, todos eu realizo com a técnica de preenchimento labial, com a minha ou até mesmo com Rucha Lips. Então, se torna mito. E as técnicas? As técnicas feitas com agulha possuem maior probabilidade de intercorrência? Levanta a mão para mim somente quem faz preenchimento labial com cânula. Não se arrisca com agulha de forma alguma? Sim. Mas o maior atendimento é tanto com cânula. Os detalhes, né? Perfeito. Mas eu vejo também como mito, pois técnicas com cânula também elas se tornam arriscadas, tanto com agulha quanto com cânula. Porque com cânula ela pode também se tornar arriscada. Um material de escolha incorreta e também por compressão. Vocês já ouviram falar? Compressão de material. E a profundidade também. Por isso que devemos respeitar muito a anatomia, tá? Principalmente a anatomia labial. Eu ministro cursos também em cadáveres frescos e ali a gente consegue ter total noção do quanto de variação que o ser humano possui, principalmente labial, tá? Então, isso nos faz pisar um pouquinho mais no chão, né? E como que devemos aí evitar até mesmo uma possível intercorrência? O que eu faço, tá? E eu falo que é uma cerejinha do bolo, acompanhar o paciente. Ter um celular de pós para poder se comunicar com o seu paciente, para poder saber se está tudo bem. Não é vergonhoso pedir fotos, eu peço para todos os pacientes, fotos, para poder saber a evolução, tá? E com isso também nos assegura, até mesmo ali nas primeiras horas, de uma intercorrência. Então, hoje eu tenho uma profissional da minha equipe que é cirurgiã dentista e que acompanha todos os meus pacientes. Agora, um caso que pode ser uma possível intercorrência ao nível do olhar clínico dessa cirurgiã dentista, ela logo me manda. Então, isso eu acho muito válido, né? Nós temos que contar com essa segurança. Então, quanto ao preenchimento labial, cânula e agulha, eu considero mito, tá? E os pontos negativos da técnica convencional observados ao longo da prática. A técnica Rucha Lips, ela traz alguns grânulos, tá? E como que ficam esses grânulos? Tanto mais visíveis, quanto até mesmo ao toque.
né? Então, o lábio ele fica cheio de bolinhas. E aí os pacientes eles retornam, ou até mesmo um profissional que olha e fala, poxa, como que o profissional deixou o teu lábio dessa forma? Infelizmente, temos alguns profissionais que criticam, né? Que não sabem observar ou até mesmo conduzir os pacientes. E também a maior proporção de edema, tá? Então, ali, quando logo executa a técnica, fica um edema. E isso assusta também o paciente. E a técnica mais complexa de execução, tornando mais dificultosa, ou seja, por conta da inserção da agulha e pela eversão, tá? Então, a técnica Rucha-Lips é necessário fazer mais pontos de inserção de agulha para ter essa eversão do lábio, tá? Isso daí a torna mais dificultosa. E aí, coloquei esse slide para a gente poder brincar um pouquinho, cansada, inconformada e desanimada. Ou seja, uma técnica tão bonita, uma técnica que traz tantos benefícios estéticos, traz também essas intercorrências, né? E aí aonde acontece o nascimento da LL Rucha-Lips. E a minha única opção ali era desistir. Poxa, quando eu vi essa técnica, eu vi no Instagram, na busca, mas eu sou muito curiosa. Quando não se falava ainda da técnica russa no Brasil, eu acompanho muitas gringas, acompanho muitas russas, e comecei a olhar os lábios e falei, que técnica perfeita. Mas é uma técnica que, quando você estuda e quando você faz, ela traz essas intercorrências. Pode ser que para um paciente ou outro não traga essa intercorrência, o paciente ele não vai questionar dos grânulos ou do edema, mas na minha prática eu tive, certo? E aí foi onde existiu esse sonho de começar a criar uma técnica com o mesmo DNA, porém trazendo um contorno melhor, porque as brasileiras elas gostam de um contorno, elas pedem o arco do cupido mais projetado, elas pedem para poder reduzir esse terço ali nasal, né, do arco do cupido, elas pedem o centro, elas olham e traz ali a foto e pede o centro com um aspecto de coraçãozinho com uma eversão, né, sem ficar ali com uma quelite angular, com a comissura mais caidinha. Isso as nossas brasileiras elas pedem, principalmente o contorno. E aí começou esse sonho, que hoje é uma grande realidade, e aí nasce o LL Rucha-Lips. E qual que é a diferença da técnica russa convencional para o LL Rucha-Lips? Ou seja, as pacientes, elas pedem a característica, mas elas buscam exatamente isso. Um contorno, uma delicadeza, uma naturalidade. Ou seja, com a técnica, você consegue ter toda a desenvoltura para poder trabalhar desde um lábio que o paciente ele pede mais naturalidade, até um lábio que o paciente ele pede mais volume. E essa eversão e redução desse aumento. Ou seja, fica mais próximo ali ao septo nasal, que traz toda essa delicadeza e que também traz um olhar mais sexy para as nossas pacientes. Manter o DNA dos lábios em formato de coração, foi o que eu mantive da técnica. Proporcionar o bem-estar, durabilidade e anular as intercorrências, ou seja, foi uma busca constante para poder anular essas intercorrências que eu mencionei para vocês da Rucha-Lips. O que é essas intercorrências? Os grânulos, os edemas, todos os hematomas, as intercorrências mais sérias também, o grau de isquemia, por toda a inserção ali da agulha, por todos os pontos de inserção. Com essa técnica, eu reduzi os pontos de inserção e aí eu transformei alguns pontos complementando, que eu vou mostrar para vocês, do que a técnica é formada, para a gente anular essas intercorrências, para ter um pós
muito bom e também para poder ter um baixo retorno de paciente para poder ali melhorar a simetria. Pois o Rucha Lips ele causa uma assimetria, porque o paciente ele tem um edema maior ali no momento da aplicação. O profissional não consegue identificar o que é edema e o que é material preenchedor. E depois o paciente ele acaba ficando assimétrico, certo? Então, com essa técnica, a gente consegue reduzir aí esse grau das intercorrências. E como que é a técnica? Isso é muito importante. A técnica ela é desenvolvida por leques, ou seja, múltiplos leques, mas com poucos pontos de inserção da agulha. Complementando com múltiplas punturas. Vocês sabem o que é retroinjeção? Sabem? E múltiplas punturas, sabem? É uma retroinjeção na qual vocês dosam a mão de vocês para fazer múltiplas punturas. E tem que fazer pontilhadinhos, praticamente todos idênticos, tá? Então, é como se fosse um treino. Eu comento que cirurgião dentista, endodontista que consegue sentir no tato, né? Endodontista vai para o céu, mas consegue sentir no tato. E é isso que a gente precisa para essa técnica, sentir a quantidade de material que você está depositando na região com a técnica em leque e com as múltiplas punturas, fazendo a retroinjeção. Então, é isso que vai causar essa eversão e que vai causar toda essa beleza da técnica. Parece fácil, né? Eu acho fácil, mas parece fácil. Mas é simples, tá? E aí, a técnica, quanto ao planejamento, agulha ou cânula? Agulha. Tá? Por que não cânula? Não sou contra cânula, eu faço muitos preenchimentos com cânula, mas a técnica LL Rucha Lips em si, eu não consigo desenvolvê-la com agulha, com cânula, desculpa, somente com agulha. Por que não? Porque a cânula, ela tem uma ponta romba, ou seja, ela abre ali a região do tecido para poder acomodar o material. E nesse momento de acomodar o material ele fica sem direção ali no momento. E é onde pode acontecer o que a gente chama de migração. Já com a agulha, a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter precisão, principalmente na hora de injetar o material preenchedor. Tá? Então, eu consigo ter precisão e consigo também trabalhar na estrutura correta e na camada correta. Qual que é a camada correta? Nós vamos trabalhar ali na camada intradérmica, tá? Para causar mesmo essa retroinjeção. Para poder trabalhar somente no vermelhão do lábio. Pode ir. Respeitando também o processo de envelhecimento. Por que respeitando o processo de envelhecimento? Devido às comissuras que começam a ficar mais aparentes, devido à perca de projeção final. Então, é necessário respeitar, e eu te dou assim a dica, que é aquela cerejinha do bolo, para poder sentir um lábio antes de preencher. Por que sentir um lábio antes de preencher? Para saber se esse lábio ele vai conseguir acomodar todo o material preenchedor. Pois existem alguns lábios que não têm espaço, tá? E, ou seja, ele começa a extruir o material preenchedor, pois não tem espaço. Quando você trabalha na camada correta e no vermelhão, ele começa a extruir. Nesse momento, eu não continuo. No momento de extrusão, quando começa a sair ali o material preenchedor. O que eu faço? Eu peço para o paciente, com 15 dias, retornar para o meu consultório e ali eu já tenho mais espaço. Ali, naquele momento, eu não tenho mais extrusão de material, tá? Então, isso é muito válido, sentir o lábio. Existem lábios mais fibrosados, existem lábios de pacientes que fizeram várias
imensuráveis vezes de retirada de material preenchedor. Isso causa ali uma fibrose, fica um lábio mais fibrótico, fica um lábio que é difícil até mesmo de introduzir a agulha, então é necessário sentir o lábio do paciente. E existem alguns lábios que eu comento que são lábios espelhos, que são aqueles lábios mais molinhos, que tem aquelas rachadurinhas. Esses lábios espelhos, tudo que você faz na camada, ele reflete. O paciente consegue enxergar e você, profissional, consegue enxergar também. Ou seja, depósito a mais de material, os grânulos, tudo que você dosa um pouquinho ali, o pouco que se torna muito em um lábio, você consegue enxergar. Então, isso é muito importante, sentir, tá? O lábio e marcar ali na ficha de anamnese para saber se esse lábio tem estrutura, se você vai conseguir uma reestruturação, para não ficar com resultado artificial, né? Ou seja, um aviso prévio. Um lábio estreito nem sempre pode se transformar em um lábio cheio sem produzir resultado artificial. Possui pouco espaço para expandir-se, podendo migrar e formar o que a gente chama de bico de pato. E nós temos que tomar muito cuidado com expectativa e realidade. Por quê? Após o período da pandemia, os pacientes eles ficaram bem criteriosos, né, até mesmo por se olhar mais, por participar de muitas reuniões, e aí eles pedem mais, eles querem mais. E acontece a dismorfia. Você, como profissional, é necessário avaliar se você faz e executa o preenchimento labial. Não vou mentir, tá? Eu já fiz. Hoje eu não faço mais. O paciente pode me xingar, pode me colocar na parede, mas eu não atendo. Eu prefiro dormir tranquila, com a minha consciência em paz, do que atender essa paciente ou esse paciente e ter alguns problemas no pós, né? Ou até mesmo problemas de quem olhar aquele lábio e falar, nossa, foi a profissional que fez. E esse lábio ele já foi preenchido inúmeras vezes antes de você, profissional, preencher. E aí acaba sempre sobrando, né, para o último que coloca a mão. Então, a indicação, tá, da técnica é o segundo procedimento mais comum, sendo o primeiro a toxina botulínica no consultório. Os resultados semelhantes entre vários preenchedores existentes no mercado, as complicações estão mais associadas com a técnica realizada do que com o tipo de preenchedor dito. Porém, o tipo de preenchedor dito, eu costumo utilizar para essa técnica preenchedores com média reticulação, tá? Eu não utilizo preenchedor de alta reticulação. Por quê? Me responde, meu bem. Como que é seu nome? Como? Não é graduada. Então, vamos para uma graduada. Você, meu bem. Você já é graduada? Já faz preenchimento? Por que que não pode utilizar um preenchedor de alta reticulação para esse preenchimento labial? O que que você acha? O porquê? Isso, exatamente. Ou seja, sim, exatamente. Até mesmo quando o paciente, ao ato de falar, não ficar aquele lábio enrijecido, né? Não ficar aquele lábio que parece que está paralisado, tá? Então, eu utilizo preenchedores de média a baixa reticulação. E até mesmo de baixa reticulação, eu tenho resultados satisfatórios, pois a gente está falando sobre técnica e não sobre a reticulação do material, tá? Então, de alta reticulação, basicamente hoje, eu não utilizo mais para preenchimento labial, tá? Poderia utilizar para preencher com cânula e uma profundidade ali que não seja numa camada intradérmica, tá? Num tecido mais subcutâneo. Então, eu preencheria com um preenchedor um pouco mais denso. Porém, primeiro eu avaliaria, né, aquele quesito que eu falei para vocês de sentir, de notar para saber se o paciente possui espaço para esse preenchedor. Aí sim, com certeza. Mas com a técnica não, ok?
Marcaram na cabecinha de vocês? Então, tá bom. Então, a escolha do preenchedor adequado, preenchedor que tem esse nível de migração reduzido, a inflamação mínima, sem as alterações cutâneas visíveis, que tem um bom custo, que isso é muito bom, que seja de fácil aplicação e fácil armazenagem. E a Biogelis me entregou um preenchedor que eu consigo utilizar e ter todo o resultado na qual eu espero e o meu paciente espera com a minha técnica, que é o global, tá? Então, eu sou adequo aí a utilizar o Biogelis Global. Sou apaixonada porque ele me traz uma inflamação reduzida. O que é uma inflamação reduzida? Eu não sinto que o paciente ele tem um edema logo ali no momento da aplicação ou até mesmo nas primeiras horas do pós, tá? E isso é muito bom, porque nós conseguimos visualizar um bom resultado e o paciente também consegue visualizar sem tomar aquele susto imediato e já consegue ali identificar que existe um contorno, que existe uma eversão e que existe um volume e que também existe a naturalidade, sem causar aquele lábio enrijecido, tá? Então, Biogelis Global, sempre comento, não estou ganhando nada, galera, estou aqui trazendo somente informação para vocês, pois isso eu esperava no momento ali da minha pós-graduação, e na pós-graduação, infelizmente, muitos fornecedores e até mesmo muitos professores, eles induzem algumas marcas, que são marcas que o profissional ele fica engessado a trabalhar e não conhece outras marcas. Isso daí é muito ruim. Então, eu sempre tive esse dinamismo de conhecer muitas marcas. Se vocês me perguntarem, eu conheço todas as marcas possíveis e impossíveis, pois eu quero um bom resultado. E um preenchedor que me traga isso e o melhor, que tenha bom custo. Então, o Biogelis traz tudo isso com um bom custo, e um resultado muito satisfatório com um nível baixíssimo de intercorrência, principalmente para preenchimento labial. Ok? Então, é esse queridinho que eu utilizo. Sou apaixonada, como eu mencionei para vocês. Estou iniciando também o meu curso online. E no meu curso online, eu separei diversos pacientes, tanto lábio leporino, pacientes mais jovens, pacientes mais idosos, pacientes do sexo masculino, para poder fazer o preenchimento labial com a minha técnica LL Rucha Lips, e todos eu utilizei o Biogelis Global. Então, ali logo dá para identificar tudo isso que eu mencionei para vocês, sem essa inflamação, sem esse edema absurdo, sem essas alterações cutâneas ali, os grânulos. Então, tudo isso vocês conseguem enxergar bem. E eu deixei também umas fotinhas e um vídeo para mostrar para vocês, utilizando o Biogelis. Bom, o que devemos analisar? O tipo de preenchedor, a viscosidade do material, o plano anatômico, o volume do material implantado, região a ser tratada, a área de ação e a experiência do injetor. Viscosidade. Bom, é um ponto que eu gosto de preenchedores com uma viscosidade. Por exemplo, Biogelis Global, Biogelis Volume, quando eu quero volumizar, o preenchedor ele é mais viscoso. O que é um preenchedor mais viscoso? Um preenchedor que você consegue ali preencher e que fica como se fosse uma manteiga ali na região preenchendo, que você não tem a dificuldade em injetar, tá? Então, para a técnica de preenchimento labial, eu prefiro os preenchedores que têm uma viscosidade melhor. O plano anatômico já falei para vocês, e a experiência, tá? Então, vale aí ressaltar um estudo do plano anatômico para saber as variações, aspirar ou não aspirar. Então, tudo isso vai contar, Então, hoje aqui é só uma palhinha para vocês, mas como nós profissionais, nós temos que buscar cada vez mais conhecimento, Então, a experiência conta muito.
A anatomia, o que nós devemos analisar, tá? Para preencher aí um lábio. Devemos analisar em qual região devemos preencher. Geralmente a técnica eu não preencho lateral, porque eu faço a eversão somente central e aí automaticamente eu crio um efeito ilusório que parece que eu preenchi a lateral. Por que eu não preencho lateral? Porque alguns lábios, essa comissura, ela vai pesar e vai cair. E aí vai ficar aquele lábiozinho triste, né? Então, eu já não preencho para não ter esses problemas. Preencho com 2 inserções somente da agulha no tubérculo, tá? E faço no final, alguns casos, quando o paciente não gosta, né, dessa linha que divide, eu gosto. Mas em alguns casos o paciente pede para deixar mais centralizadinho, aí eu preencho essa linha central, fazendo a eversão, fazendo múltiplas ponturas para poder fazer essa eversão do lábio e principalmente nessa região central. Os filtros. Quem preenche filtro aqui? Tu preenche com agulha, com cânula, agulha. Você faz aquela técnica com anestésico, que coloca os tubetezinhos de anestésico para dividir os filtros? Não? Só preenche o filtro. O risquinho? Tá. Fica bom? Fica? Tá. Eu não faço, tá? Eu não preencho o filtro, porque automaticamente preenchendo o arco do cupido, eu já consigo ali criar como se fosse uma luz para esse filtro. Porque nós vamos trabalhar com luz e sombra, tá? É onde entra o visagismo. Eu sou formada em visagismo, sou ex-maquiadora, minha profissão antes aí da odontologia, tudo se iniciou com a maquiagem. Então, hoje, eu utilizo pontos estruturais. Então, esse ponto estrutural do arco do cupido, eu já causo ali uma luz para o meu filtro, tá? Por que eu não preencho o filtro? Não é errado, viu? Por que eu não preencho? Porque ele causa uma luz quando se preenche e aí causa um aumento dessa região nasal e arco do cupido. Né? Então, geralmente, as senhoras que preenchiam muito, né? Quando se falava, principalmente com dermatologistas, então as dermatologistas elas sempre preenchiam essas senhoras com filtro, e isso causa um aumento ali da região. Mas, né, geralmente se faziam com cânula e uma quantidade também mais aí diferente do que a gente utiliza hoje, tá? Mas hoje eu não faço, somente com a técnica já cria essa luz. Caso você comece aí a fazer com essa técnica, você vai ter um resultado muito bom sem precisar preencher o filtro. Tradicional. Aham. Essas intercorrências que eu mencionei no começo, né? Uhum. Mas agora você vai começar a fazer essa. Então, e quanto a contorno? Vocês acham que faço contorno? Não. Alguns casos sim, outros casos não. Lábio inferior eu não faço contorno, tá? Lábio superior, quando eu faço um contorno, eu faço no ponto do arco do cupido e aí eu introduzo a minha agulha para fora. Faço ali o pinçamento dessa região, faço ali marcando as minhas digitais e coloco meu zero nada. Faço a retroinjeção com zero nada, tá? Quando eu faço contorno. E aí, quando eu quero deixar o arco do cupido mais ali definido, eu faço 2 bolos com zero nada também. Faço ali dobro a minha agulha, tá? Como uma forma bem pouco ali da introdução do material, eu faço esses 2 bolozinhos com zero nada. Isso daí causa esse efeito do filtro. Ele faz esse efeitozinho do filtro. Mas daí é legal fazer na região vermelha, tá? Não na região branca. Por quê? Pode ficar com essa migração. Então, quando o paciente faz um biquinho, pode mostrar 2 bolinhas ali, que não fica legal, tá? Então, faz na região vermelha, estruturando o lábio, segurando ali, mantendo ali a compressão digital e fazendo esses 2 bolozinhos, ok?
Então, o excesso do material, o extravasamento e migração e o erro no plano da aplicação. Isso aí é uma complicação. Já ensinei para vocês a trabalhar no plano correto, escolher o material correto e também para não ter esses problemas de migração ou extravasamento. Aspiração, eu sempre costumo fazer, tá? Aspiração, já fiz, já participei de diversas palestras, até mesmo com alguns profissionais de fora, e alguns, eles têm a prática de aspirar e outros não. Outros não acreditam na aspiração. Mas eu tenho aí a prova para mostrar para vocês. Esse é um caso de aspiração positiva que aconteceu comigo, tá? Quando eu retirei ali a seringa, esse meu papel de parede, eu tive que trocar, porque tinha tanta pressão que aí o sangue ele gotejou em todo o meu papel de parede, quando eu retirei ali a seringa. E aí eu estava no lábio inferior, mas em uma camada um pouco mais profunda, tá? Então, eu tive essa aspiração positiva. Por isso que o ideal é sentir, de fato, qual camada que você está preenchendo. Eu sempre aspiro. Em alguns casos, nós somos profissionais, então eu posso ser aberta para poder falar com vocês. Em alguns casos, a gente faz ali no automático, mas aí depois eu paro e falo, poderia ter aspirado, poderia ali ter feito aspiração, mas eu respeito muito o plano anatômico, então, quando eu não realizo aspiração, ali na minha cabeça eu estou numa região correta, que não vai passar ali nenhuma passagem, ou até mesmo da artéria labial inferior, ou da artéria labial superior, as acessórias do filtro. Mas eu sempre faço aspiração, então esse foi um caso que aconteceu comigo. Não, 2 inserções só. E aí eu faço o leque. Toda vez você vai Faço aspiração. ter o leque, na verdade, vai te trazer em outra posição. Exatamente, mas aí eu tento manter sempre o mesmo plano da agulha. E o mesmo plano na região. Então, eu não mudo ali a minha mão. Tá? Então, em uma região que eu estou trabalhando, eu não vou mudar até mesmo a minha posição. E, contudo, eu estou tendo agora um problema no meu ombro, estou com uma bursite, por ter esse toque de não mudar de posição. Então, no plano que eu estou trabalhando, é o plano que eu continuo. Tá? Sobre oclusão vascular, alguém já teve alguma intercorrência que queira falar, que queira relatar para a gente? Não? Mas vocês sabem, oclusão, necrose, mais temido, para nós da harmonização facial, mas se acontecer também, aqui eu deixei o que é e geralmente traz sinais e sintomas, que é o que a gente aprende desde o momento da graduação, os sinais e sintomas. O paciente ele também mostra e demonstra ali quando está acontecendo uma intercorrência. Como que demonstra? Com o esbranquiçado da região. Geralmente, o roxo, ele fica um roxo mais azulado e ele vai mais para o enegrecido. Ou seja, a região ela fica mais cinza, E o paciente ele pode sentir fortes dores ali nas primeiras horas, quando acontece, uma oclusão. E o que é necessário fazer? É necessário pensar muito rápido. Não pode ali, no momento, deixar cair a agulha, a seringa, ou mostrar medo para o seu paciente. Então, ali você tem que ser muito franca ou franco com o seu paciente, de falar que está acontecendo uma intercorrência, mas que essa intercorrência, nas primeiras horas, você pode ter um grande sucesso. Então, o paciente ele precisa colaborar. Nesse momento, o paciente ele vai colaborar com você, porque ele quer evitar que aconteça essa intercorrência. No momento que aconteceu, hialuronidase, Então, altas doses de hialuronidase e massagem constante na região, com compressa morna na região. Massagem. Trabalho também com ozonioterapia no meu consultório. Eu uso da Biometil.
Eu sempre tenho, né? Sempre por segurança, o ideal é ter mais que uma caixinha, tá? Porque ali é necessário altas doses. Eu já tive a experiência de enxergar no momento que estava acontecendo uma intercorrência, quando eu era coordenadora uma, de uma escola de harmonização facial, né, de uma pós-graduação de harmonização facial. E ali o aluno, com uma outra técnica, aconteceu no momento. O aluno ele se desesperou, o professor que estava presente se desesperou também, né? Então, ali é um momento que você precisa conseguir um grupo de apoio. Então, precisa vir, ali no momento veio, eu estava a mais séria naquele momento, pois era uma intercorrência que, de fato, ia conseguir resolver muito rápido, mas eu consegui enxergar todos os sinais e sintomas, tá? Então, no momento que aconteceu o esbranquiçado da região, tá? E ali ela foi tomando toda a região do lábio inferior e também descendo um pouquinho para a região do mento da paciente. E nesse momento, de imediato, hialuronidase, massagem, massagem, massagem. A paciente ela já começou a sentir dor, mesmo anestesiada, ela estava sentindo fortes dores, e são dores agudas, mas massagem constante e aplicar em toda a região de trajeto ali do material preenchedor, até mesmo aonde não aplicou o material preenchedor, pois com certeza atingiu ali a artéria labial inferior. Massagem, compressa quente. No momento, eu já fiz o uso da Diprospan injetável intramuscular e também o conhecidinho como Viagra, tá? Então, ali passei imediatamente a Viagra para o paciente tomar. Laser, não sei se todas trabalham com laser, mas eu já precisei um dia de laser, e o laser ele foi o meu melhor amigo. Então, hoje eu acredito fielmente no laser, tá? Então, o laser no momento, e ali a coloração ela já foi retornando, a paciente ela já não estava mais sentindo as dores que ela estava sentindo, e fiquei ali 2 horas acompanhando, porque é necessário acompanhar, e depois acompanhamos também essa paciente por mais 7 dias, até essa paciente dizer que estava tudo ok, e a paciente só estava querendo preencher novamente. Ela não se preocupou para a intercorrência, ela saiu ali naquele momento perguntando quando que ela poderia preencher novamente. Tá tudo bem. Então é isso. Aqui deixei umas fotinhas para vocês das intercorrências. Geralmente, uma intercorrência, essa foi uma intercorrência PMMA junto com ácido hialurônico, né? Pois ali existe uma barreira, e introduziu ali o material nessa barreira, na qual ela se quebrou e o paciente teve uma infecção. Preenchimento labial, na qual acometeu tanto a artéria labial superior, a acessória aqui do filtro, e aí ela já foi migrando para a região do nariz, a região nasal da paciente. Isso é comum, isso acontece, tá? Hoje, atualmente, eu até atendo um caso de um paciente que aconteceu com ele, o Eduardo, e ele perdeu toda a estrutura do lábio inferior e também a estrutura do mento. No caso dele, ele passou por diversas sessões de câmera hiperbárica, não foi o meu paciente. Hoje, ele entrou em contato comigo para poder reestruturar o lábio inferior, pois ele perdeu ali a maior parte, fica até os dentes, a amostra da região, pois ele perdeu todo o lábio inferior e partes do mento também. Então, é necessário ter segurança, galera. Eu uso... eu vou verificar o nome para você, mas é o Therapy. iTherapy. Aí, sabe? Isso, é isso. Aí eu uso o infravermelho com vermelho. Geralmente eu uso 4 joules ali. É equivalente por região. Olha, demorei, mas olha, trouxe... Gente, só não pode filmar, por favor. Isso é um presente para vocês. Geralmente... Mica, volta para eu conversar com eles. Geralmente, um curso comigo tem um alto, né, valor.
E hoje eu estou aqui para poder prestigiar todo esse congresso e prestigiar também, conhecer vocês, conhecer novos profissionais e também para a gente poder dividir, né, informações, dúvidas, para a gente conseguir dividir trabalhos também. Então, eu estou aqui de todo o meu coração, eu só peço generosamente para vocês não gravarem, tá? Pois essa técnica é patenteada, mas vocês com certeza vão aprender. Todos aqui possuem memória fotográfica, que vai pegar, que saiu daqui com todo o conhecimento e vai dar tudo certo. Então, essa é a primeira palestra na Biogelize que eu demonstro a minha técnica. Ok? Posso confiar em todos vocês? Então, tá bom. Eu sempre faço a marcação, tá? Em todos os casos, desde o meu primeiro caso até os casos que eu já executo atualmente, todos eu faço a marcação. Ó, ali já fiz a marcação do meu leque, com 2 inserções somente, eu faço essa retroinjeção com múltiplas ponturas. A paciente queria ali tirar essa divisãozinha do centro, então eu fiz só uma retroinjeçãozinha. No arco do cupido, a mesma coisa, em leque. Uma inserção, a segunda inserção em leque. Evito preencher as laterais, para a gente não deixar esse lábio triste. Ali é o bolozinhos que eu falei para a nossa amiga do filtro. Faço a massagem e o final é esse, galera, tá? Utilizei o preenchedor da Biogelize Global, acredito que todos conheceram pelo rótulozinho. Então, esse foi o resultado final e essa paciente ficou maravilhosa. 1 ml só, gente. Sempre 1 ml, eu não passo de 1 ml por sessão. E aí eu faço a avaliação da paciente. Caso necessário, após 15 a 30 dias, eu posso inserir mais 1 ml, tá? Injetar mais 1 ml. Não. Não. Os resultados, esse é o resultado da Bruna, esposa da Ludmila. Já atendi a Ludmila também. Todas possuem o LL Rucha Lips. A Júlia Portugal, ela é bem conhecida também. Ela tinha um lábio bem estreito, aquele lábio que no final tinha aquela eversão que é dentro e não tinha nada de eversão. Essa eversão aqui foi toda criada com a técnica. A irmã dela, a Marcela Portugal, também. Essa é uma modelo, também é Júlia. Prilessa. Ela não tinha nenhuma marcação. Volta. Nesse caso, eu retirei todo o material preenchedor, pois ela tinha uma leve migração na região, para eu conseguir desenhar melhor com a técnica. Então, em muitos casos, eu faço toda a remoção para depois executar a técnica. Aqui, volta um lábio. Volta mais uma. Aqui, ó. Então, uma e uma. Aí aqui tem todo o leque, certo? E aí você pode introduzir também uma central, tá? Em alguns casos sim, outros não. Então, vale mais ali da avaliação com o paciente, né? E o gosto do paciente e o olhar também profissional. No superior, então, existe o primeiro leque, e aí, geralmente, por quadrante, você pode colocar de 2 inserções a 3 no máximo, depende ali do tamanho dessa espessura do lábio do paciente. Essa daqui eu coloquei 1 e mais 2 inserções de leque. No final, eu sempre ali respeito, tá? Ó, volta um pouquinho. Sim, múltiplas ponturas com a retroinjeção, tá? Fazendo essa eversão. Então, você precisa trabalhar o punho. O punho e também trabalhar a técnica. Peguem aí uma seringa, injetem gel
E ali, numa folha de papel sulfite, vocês desenham as múltiplas ponturas e ali vocês conseguem fazer com que vocês consigam trabalhar ali a mão corretamente, o punho, para poder entregar as múltiplas ponturas praticamente ali do mesmo tamanho, todos, né, da mesma espessura, para conseguir um resultado, tá? Geralmente, o leque inferior eu uso 02, 02 e 01, no arco do cupido 01 e 01, mas em alguns casos, como no vídeo, ali não é receitinha de bolo pronto. Então, tem alguns casos que eu posso usar 0,5, outros casos eu já faço um leque. Geralmente, os meus leques, eles têm aí de 0,1 a 1,5, tá? Eu uso a do próprio preenchedor, é a 27, né? 27. Uhum. Às vezes eu dou uma dobradinha na agulha, tá? Para poder manter ali o meu plano, para não acontecer aquilo que uma colega, já não lembro a colega que falou, do plano, tá? Então, geralmente eu dou essa dobradinha. Eu já trabalhei muitos anos já sem dobrar a agulha. E hoje, em alguns casos, para eu poder manter o meu plano anatômico correto, então eu dou essa dobradinha só para eu não mudar a posição, tá? Não. Deu? Já terminei, a galera não quer me deixar ir embora, meu Deus! Ó, você trate de me convidar mais vezes. Sempre. Todos gostaram da minha palestra? Viu só? Eu que agradeço. Eu faço questão de agradecer a doutora Obrigada. Larissa Lima. Muito Não é obrigada. fácil tirar ela do consultório e trazer ela aqui pra gente. E eu fico muito feliz, fico muito honrado de tê-la com a gente aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.